Radio Philosophical Stone. Salve, salve, Philosopher! Obrigado por acompanhar mais um vídeo aqui do seu canal Philolab, porque hoje, mais do que nunca, nós vamos testar ideias e explodir certezas, porque o nosso tema é atitude filosófica, suas lógicas e suas falácias. Então, vamos iniciar já com uma provocação, com os dois pés na porta. Você já perdeu uma discussão, mesmo tendo razão? Não vale aquele negócio de prefiro ter paz do que ter certeza. Ou pior, já ganhou uma discussão e depois percebeu que seu argumento era fraco? Hoje nós vamos falar sobre uma arma poderosa. Não é grito, não é opinião, não é número de seguidores, é argumento. E acredite, muita gente fala alto, mas pensa baixo. E o que é essa atitude filosófica? A atitude filosófica ela sempre começa com algo simples. Analisar argumentos. Perguntar. E eu vou citar o personagem aqui, não vou nem citar o nome, você já vai saber quem é. Isso faz sentido? Ou só parece fazer sentido? Isso mesmo, meu amiguinho, minha amiguinha, o filósofo Sócrates fazia exatamente isso. Ele não gritava, ele perguntava. E perguntas bem feitas desmontam certezas frágeis. Mas o que é lógica, afinal? Vamos de novo para a queridíssima Marilena Chaui? Ela diz que quando falamos que algo não tem lógica, estamos falando de falta de coerência. Já para Aristóteles, a lógica era um instrumento do pensar correto. A lógica vai organizar as ideias, conectar as premissas e evitar contradições. Imagina que a lógica é como montar um Lego mental. Se você encaixar uma pecinha errado, não vai dar certo no final e a estrutura corre o risco de cair. E o silogismo, a engenharia do pensamento, o que é isso? Vamos para o clássico? Todos os cachorros são mortais. Caramelo é um cachorro. Logo, caramelo é mortal. Simples, limpo, inegável. Isso é um silogismo. Duas premissas com uma conclusão necessária. Mas agora observe. Todos os homens são mortais. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é jogador de futebol. Ou quase que a imagem me derruba aqui, mas percebeu o problema? A conclusão não tem conexão nenhuma com as premissas. E aqui entra uma distinção fundamental. Verdade não é a mesma coisa que validade. Uma frase pode ser falsa, mas o argumento pode ser válido na forma. E uma frase pode ser verdadeira, mas o argumento pode ser inválido. Argumentos não são verdadeiros ou falsos. Eles são válidos ou inválidos. E essa diferença salva redações e reputações. E redação não é opinião, é estrutura. Se você pensar no Enem, ele vai exigir um texto dissertativo argumentativo. Tá bom, vamos traduzir. Você precisa defender uma tese com argumentos consistentes. Não é o eu acho, é premissa, conexão e conclusão. Introdução, desenvolvimento e conclusão, ligados logicamente. Sem isso,
Seu texto vira desabafo, não é dissertação. E vamos entrar numa zona perigosa, as falácias, extremamente perigosas em anos eleitorais. Falácia não é mentira. Mentira é informação falsa. Falácia é um erro no raciocínio. Ela pode parecer lógica, mas é uma armadilha. E nós vemos isso todo dia. Vimos, inclusive, num vídeo passado, quando eu falei vamos derrubar a falácia da filosofia ter nascido na Grécia. Lembra disso? Se não lembra, clica aqui no card. E exemplos que você já pode ter ouvido. 1. Apelo à ignorância. Ninguém provou que extraterrestres não existem. Logo, eles existem. Isso é prova? Não. É ausência de prova usada como prova. 2. Ataque pessoal. Você não pode falar de ética, suas notas em filosofia são baixas. Percebeu? Não se ataca o argumento, se ataca a pessoa. 3. Falso dilema. Ou você é comigo, ou está contra mim. Ou como diria o sábio, ou você é comigo, ou você é semigo. Sério? Só existem duas opções no universo inteiro? Esse tipo de simplificação é sedutora, mas intelectualmente preguiçosa. 4. Apelo à emoção ou à maioria. Todo mundo pensa assim. Desde quando popularidade virou critério de verdade? Se fosse assim, a Terra ainda seria plana. E se você acha que a Terra é plana, dá o fora desse canal, hein, amiguinho? E por que isso é subversivo, gente? Porque aprender lógica vai mudar a sua postura. Você começa a perguntar: de onde vem essa conclusão? Essa premissa é suficiente? Há contradição aqui? E você se torna menos manipulável. Deixa de ser aquela marionete. E isso é profundamente incômodo para discursos rasos. São os tipos de argumentos. Além da dedução, nós temos o argumento por indução, que é a indução da parte de observações específicas para chegar a uma conclusão geral ou probabilística. Por exemplo, o cobre, o zinco e o ferro são bons condutores de calor. Ora, o cobre, o zinco e o ferro são metais. Logo, os metais são bons condutores de calor. 2. O argumento por abdução, a melhor explicação ou hipótese, né? A abdução observa um fato e propõe a hipótese mais provável para explicar essa hipótese, sendo muito usada por detetives ou em diagnósticos. Por exemplo, o paciente apresenta tosse, febre e dor no corpo. A explicação mais provável para esses sintomas é uma gripe. Logo, o paciente provavelmente está com gripe. 3. O argumento por analogia, a comparação. Esse argumento vai pressupor que, se duas coisas são semelhantes em alguns aspectos, devem ser semelhantes em outros. Por exemplo, um relógio é um objeto complexo que necessita de um criador inteligente. O mundo é tão ou mais complexo que um relógio. Logo, o mundo também precisa de um criador inteligente. E 4, o último aqui, argumento por autoridade, que é a citação de especialistas, que é quando a ideia se sustenta citando algum especialista, instituições de prestígios ou dados técnicos para dar solidez ao argumento. Por exemplo, segundo dados do IBGE, 70% dos jovens brasileiros buscam ensino superior.
Portanto, o ensino superior é uma prioridade para a juventude. Mas o ponto central é este: se a estrutura não sustenta a conclusão, não importa o tom de voz, continua sendo fraco. Então vamos para o nosso encerramento com um desafio final. Agora eu proponho um exercício rápido. Formule mentalmente um argumento válido sobre a importância da filosofia. Algo como: todo pensamento crítico exige coerência lógica. A filosofia desenvolve pensamento crítico. Logo, a filosofia desenvolve coerência lógica. Simples, direto, elegante. E aí, consegue? Coloca aí nos comentários se conseguir. Então, bora para o fechamento. A atitude filosófica não é decorar nomes, é analisar, é desconfiar de conexões frágeis, é não se deixar convencer apenas pelo volume da voz da pessoa. Se você começa a enxergar falácias nas redes sociais, nos debates, nas propagandas, parabéns! Seu pensamento está ficando mais sofisticado e talvez mais livre. Nos vemos no próximo vídeo. Your philosophical story.